Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar a fundo num dos momentos, se calhar mais épicos e dramáticos de Os Lusíadas. Sim, a nossa epopeia nacional. Vamos falar daquela tempestade final, sabem? Aquela fúria divina que por pouco não mandava a armada de Vasco da Gama toda para o fundo do mar, mesmo às portas da Índia. Então, o que é que acontece quando os deuses entram em guerra e os mortais ficam apanhados no meio? Bem, em Os Lusíadas acontece precisamente isso. A história desenrola-se em dois palcos ao mesmo tempo, completamente ligados um ao outro. Embaixo, no mar, temos os marinheiros a lutar com unhas e dentes pela vida. E lá em cima, nos céus, está a decorrer uma autêntica batalha de vontades entre os deuses. Ok, vamos a isso. A primeira parte. Uma tempestade vinda dos deuses. A armada enfrenta ao seu derradeiro teste. Imaginem o cenário. Depois de uma viagem que pareceu uma eternidade, super difícil, a Índia está quase à vista. E de repente, do nada, a frota é apanhada numa tempestade que não é deste mundo. Isto não foi azar, não. Foi um ataque deliberado. E tudo começa com um sinal mesmo sinistro. Lá no horizonte aparece uma única nuvem negra. Mas não é uma nuvem qualquer. Ela começa a crescer e em pouco tempo cobre o céu todo, trazendo uma escuridão assustadora. É o aviso, o prenúncio do caos que está para vir. É, no fundo, a primeira jogada de um Deus vingativo que está decidido a impedir que os portugueses cheguem onde querem. Claro, a bordo o pânico instala-se de imediato. A primeira ordem do mestre é um grito desesperado. Amaina! O que é que isto significa? Baixar as velas. Rápido! É preciso recolher as velas de cima para que o vento não as faça em pedaços e vire os barcos. A luta pela sobrevivência começou. Mas a tempestade só piora, fica cada vez mais violenta. E a segunda ordem mostra bem o nível de desespero a que chegaram. Alijar. Alijar, ou seja, atirar tudo borda fora. A carga valiosa, a comida, tudo o que pesa, tudo é sacrificado numa tentativa desesperada de salvar os navios e, claro, as vidas de quem está a bordo. E agora reparem nisto, porque é aqui que a genialidade de Camões brilha. Ele não se limita a dizer estava uma tempestade. Não! Ele usa a linguagem de uma forma que nos transporta para o meio daquele caos. Ele dá vida aos ventos, personifica-os, diz que eles lutavam como touros indómitos. Brutal, não é? Depois usa a hipérbole, um exagero, que o mundo pareceu ser destruído. Sentimos quase o fim do mundo. E a anáfora, aquela repetição do alija, alija, só serve para martelar a urgência e o desespero do momento. Certo, isto leva-nos à segunda parte, a súplica do capitão. O apelo de Vasco da Gama a um poder superior. Pensem nisto, quando a técnica, a força, a experiência dos marinheiros já não vale de nada, Vasco da Gama vira-se para a única força que ele acredita que os pode salvar. Deus. Mas atenção, a reza dele não é só um salva-nos por favor, não. É muito mais inteligente que isso. É quase um argumento jurídico apresentado a um tribunal divino. É incrível. Primeiro, ele lembra a Deus do seu próprio poder, de outras vezes em que salvou gente de grandes perigos. Depois, reforça a ideia de que a missão deles é divina, é para espalhar a fé. E por fim, joga a carta da honra. Diz basicamente que prefere 1000 vezes morrer a lutar pela fé do que ter uma morte anónima e sem glória no meio do oceano. E esta citação, confuso de temor da vida incerto, é absolutamente brilhante para nos mostrar o estado de espírito dele. Porque apesar de todo aquele argumento lógico, da fé, a verdade é que ele está completamente consumido pelo medo. Esta frase mostra-nos a vulnerabilidade do herói. Mostra que por trás do grande capitão está um homem confuso de temor e incerto da vida. É muito poderoso. E é aqui que a história dá uma volta inesperada. A prece Vasco da Gama não funciona, pelo menos não de imediato. A tempestade continua com a mesma fúria de sempre. E porquê? Bom, porque a origem desta tempestade não é o Deus cristão. A sua origem é mitológica. Entramos então no conflito divino. Baco contra Vênus. Exato. A verdadeira causa de todo este caos é uma luta entre deuses do Olimpo. Isto não é o acaso. Não é a natureza a ser caprichosa. A tempestade é literalmente uma arma numa guerra nos céus, entre dois deuses com objetivos completamente opostos. E esta luta de poder é mesmo o coração do problema. De um lado, temos Baco. Ele é o vilão da história, o antagonista. O objetivo dele? Simples. Destruir a frota para que nunca cheguem à Índia. Do outro lado, temos Vênus, a aliada, a protetora dos portugueses. O que é que ela quer? Garantir que o seu povo favorito tenha sucesso. É um confronto direto. E agora, a parte mais interessante. Como é que Vênus responde à força bruta de Baco? Com mais força? Não.
Ela opta por uma estratégia muito mais engenhosa. O seu plano é a sedução dos ventos. O seu contra-ataque baseia-se no poder do charme, da sedução. Então, como é que se acalma uma tempestade com sedução? O plano de Vênus é genial e tem 3 passos. Primeiro, ela junta a sua equipa de intervenção, as suas ninfas amorosas. Segundo passo, elas vão seduzir o inimigo. Quem? Os ventos violentos que são, no fundo, o motor da tempestade. Elas prometem-lhes amor em troca de paz. E o terceiro passo, claro, é o resultado. Os ventos, Bóreas e Noto, completamente encantados, largam a fúria e entregam-se às ninfas. É o amor, literalmente, a domar a tempestade. E com esta intervenção de Vênus, o resultado é imediato. O mar acalma, tão de repente como se tinha enfurecido. A noite de terror absoluto dá lugar a uma nova manhã, o amanhecer de um novo dia, cheio de calma e esperança. E no horizonte, a Índia. É isso mesmo. Ao nascer do sol, com o mar finalmente em paz, o piloto grita: "Terra à vista!" É Calcute, o objetivo final da viagem. Aquele destino que umas horas antes parecia uma miragem impossível, está ali, mesmo à frente deles. E qual é a reação de Vasco da Gama? Ao ver a Índia, ele ajoelha-se e agradece à Divina Guarda por os ter salvo. E este é um pormenor fantástico, não acham? É que ele está convencido que foi o Deus a quem ele rezou que os salvou, quando na verdade ele não faz a mínima ideia da guerra mitológica que aconteceu nos céus para que eles pudessem sobreviver. Ok, depois de vermos tudo isto, chegamos à grande questão, não é? Por que é que esta tempestade épica é tão importante? Qual é o seu verdadeiro significado dentro da obra? A resposta é que a tempestade foi o teste final, o último grande obstáculo antes de alcançarem a glória. Vencer esta tempestade não é só uma vitória contra o mar ou contra um deus zangado. É muito mais do que isso. É o triunfo simbólico da coragem, da perseverança, da teimosia de um povo contra tudo e contra todos. Foi esta prova de fogo que transformou simples marinheiros em heróis e a viagem deles numa epopeia que contamos até hoje.